Eu sei exatamente quanto meu caminhão marca quando paro. Naquela sexta-feira, anotei no caderno 428.612,3 km. Tirei foto, como sempre faço, mais por mania do que por necessidade. Encostei no pátio de triagem perto do quilômetro 214 da BR. Motor desligado, chave no bolso, caminhão travado. Na manhã seguinte, antes mesmo de abrir a porta, olhei pelo vidro para o painel. 428.128,9 km. Dei um passo para trás. Aquilo não fechava. Primeira coisa que pensei foi, devo ter lido o trip. Mas não. Era o Odoo. Eu sabia que dali até onde descarreguei no dia anterior, tinha rodado pouco mais de 60 quilômetros. Não tinha como somar aqueles 16 quilômetros a mais parado. Voltei para o caderno, conferi a anotação. Abri o celular, olhei as fotos. Tudo batia. Hora, lugar, valor do odômetro. Nenhum erro. Dei a volta, conferi lacre da carreta, travas. Nada mexido. O caminhão estava exatamente como deixei. Só o número que não batia. Fiquei remoendo isso o dia inteiro. Na hora de fechar a planilha de viagem, abri o GPS do celular para ver se, por acaso, tinha algum deslocamento registrado. Linha reta. Ponto fixo. Nem o tag do pedágio tinha apitado durante a noite. Consultei pelo aplicativo. Era como se o caminhão tivesse andado 16 quilômetros sem sair do lugar. À noite, decidi prestar mais atenção. Estacionei no mesmo pátio, mais para o canto, onde a lâmpada de vapor de sódio iluminava direto o painel. Dessa vez, deixei o celular filmando de fora, encostado no vidro, pegando o odômetro e o relógio digital. E fiquei de olho, sem piscar, por quase 10 minutos. Nada, nem um décimo. Achei que estava ficando paranoico, até que resolvi revisar o vídeo. No minuto 07:43, o número pulou de ponto 3 para ponto 4. 1/10 de quilômetro, sem ninguém perto, sem motor ligado. Voltei o vídeo umas 10 vezes. O painel piscou rápido e o valor mudou. Simples assim. Naquela hora, meu medo ainda era racional. Clonagem, algum esquema com placa duplicada, multa caindo no meu nome, ou pior, carga ilegal circulando registrada como se fosse meu caminhão. Mas aí eu percebi que se fosse isso, o aumento ia aparecer de uma vez, não aos poucos, décimo por décimo. E eu ainda não tinha visto nada, só o número subindo, como se o caminhão estivesse andando devagar, em algum lugar que não era ali. No dia seguinte, já cheguei no pátio decidido a não dormir direito. Fiz o descarregamento no meio da tarde, passei num posto para encher o tanque e fui direto para a mesma vaga de antes, encostado no canto onde o vigia tinha visão parcial do meu caminhão, mas não completa. Eu queria saber se aquilo ia se repetir. Estacionei com o para-brisa voltado para a luz do poste, chave no bolso, cabine trancada. Tirei foto do painel. 428.151,7 quilômetros. Anotei no caderno. Data, hora exata do celular, local e o número. Dessa vez, anotei até a temperatura ambiente que marcava no painel, como se isso fosse ajudar a explicar depois. Quando o vigia veio anotar a placa no caderno dele, perguntei, sem entrar em detalhes, se alguém costumava mexer em caminhão alheio à noite. Ele balançou a cabeça meio rindo e disse que ali ninguém tinha coragem, que o pessoal respeitava. Eu conhecia esse pátio. Não era o tipo de lugar onde sumia a carga, mas era justamente por isso que me incomodava. Se fosse roubo, teria algum sinal, e não tinha. Às 21h, deixei o celular apoiado no painel, filmando de dentro dessa vez, e saí para dar uma volta pelo pátio. Cruzei com 2 motoristas, jogamos conversa fora, mas não falei nada do que estava acontecendo. Voltei, olhei o vídeo, nada. Só eu mesmo passando na frente e a luz amarelada do poste piscando de vez em quando. Às 23h12, sentei no banco do motorista de luz apagada e fiquei encarando o odômetro. O pátio era silencioso naquela hora.
Só dava para ouvir um gerador distante e, de vez em quando, um caminhão de passagem na BR lá fora. De repente, aos 23h28, o número piscou rápido. Ponte 7 virou ponto 8. Eu estava olhando. Não tinha ninguém ali. O motor desligado, chave fora. O silêncio era o mesmo. Fiquei parado, esperando mais. Uns 8 minutos depois, ponto 8 virou ponto 9. Não era aleatório. Parecia ter um intervalo, mas não cronometrado. E o pior, era constante. Peguei o celular, filmei de novo, falando a hora em voz baixa. Registrei 2 mudanças de décimo em menos de 20 minutos. Não sabia se me arrepiava ou se anotava mais coisas no caderno. Fiz os 2. Por volta de 00:30, resolvi tentar cruzar tudo. Conferi o aplicativo do tag do pedágio. Nada de passagem. Abri o GPS do celular. Nenhum deslocamento registrado. Fita do tacógrafo. Linha reta. Tudo dizia que o caminhão estava parado, menos aquele número no painel. Meu medo começou a sair do "isso é algum problema elétrico" e ir pro "tem outro caminhão rodando com meus dados". Pensei em como seria se me parassem numa blitz da PRF e encontrassem droga ou carga roubada com o meu número de chassi e placa no sistema. Mas aí voltava o raciocínio. Se fosse clonagem, como é que o meu odômetro original estava contando? E pior, contando aos poucos, como se estivesse sincronizado a algo que eu não via. Por volta das 2 da manhã, levantei da cabine, fui até a guarita do vigia e fiquei uns minutos lá, de olho no meu caminhão de longe. Ninguém chegou perto, mas quando voltei e olhei o painel, tinha subido mais 0,4 quilômetros desde que saí. Ou seja, mesmo sem ninguém se aproximar, o número não parava. Resolvi fazer um teste. Desliguei a bateria pelo interruptor que fica do lado do banco. Esperei uns 5 minutos. Religuei. O odômetro estava exatamente como antes. Fiquei mais meia hora olhando e piscou de novo, subindo mais um décimo. Aquilo me deixou com uma sensação que eu não gosto de ter na estrada, a de que eu não tenho controle nenhum sobre o que está acontecendo. Às 3 da manhã, aceitei que não ia conseguir dormir. Deitei um pouco, mas a cada hora levantava para anotar o valor. Quando o sol começou a clarear, o marcador estava em 428.157,5 km. Isso significava quase 6 quilômetros rodados durante a madrugada, parado no mesmo lugar. Antes de ligar o motor e sair, encostei na beira do para-brisa e fiquei encarando aquele número como se ele fosse me explicar alguma coisa. Não explicou, mas parecia pronto para continuar. Saí cedo naquele sábado. Ainda estava com aquele número na cabeça, 428.657,5 mil. Não fazia sentido, e eu já tinha esgotado todas as possibilidades lógicas que conhecia. Pensei em passar num eletricista, mas descartei. O trabalho que eu tinha para fazer naquele dia era simples. Rodar até uma distribuidora a pouco mais de 200 quilômetros dali, descarregar e voltar. Nada que justificasse atrasar. No fundo, eu queria ver se rodando normalmente o aumento ia normalizar. No primeiro trecho, fiquei reparando no painel mais do que devia. A cada quilômetro que passava, parecia que o número não estava apenas subindo, estava compensando algo. Como se estivesse tentando alcançar outro número que eu não via. Era uma sensação estranha. Mais fácil de ignorar quando você tem asfalto na frente e um prazo para cumprir. Peguei um pedaço de rodovia mais antiga, pista simples, cortando morros baixos e plantações. Amanhecia de verdade, aquele sol alaranjado batendo de lado no para-brisa, revelando toda a poeira que se acumula ali mesmo, com limpeza constante. Os caminhões que vinham no sentido contrário passavam rápido e eu olhava automaticamente para cada um. Instinto de estrada, mas nada chamava a atenção, nenhum igual ao meu. No meio do trajeto, parei num posto para tomar café. Antes de entrar, fotografei o odômetro, 428.703,9 km, só para ter registrado.
Enquanto comia, fiquei pensando se não valia a pena comentar com outro motorista. Mas eu sabia o que ia ouvir. Piada, você tá vendo coisa, ou história de eletricista que resolve tudo trocando um fusível. Preferi guardar para mim. Voltei para a estrada e uns 40 minutos depois entrei no trecho duplicado. Esse pedaço é conhecido por um viaduto alto, daqueles que passam sobre a pista contrária. Quem está em cima consegue ver claramente quem vem debaixo, especialmente de manhã, quando a luz bate de frente. Eu já conhecia bem o ponto, e foi ali que a coisa aconteceu. Subi a rampa do viaduto a uns 40 por hora por causa de um quebra-molas. Ao chegar na parte mais alta, olhei instintivamente para baixo, para o fluxo da pista contrária. O primeiro caminhão que vi, vindo na direção oposta, me gelou. Mesma cabine, mesma cor, placa idêntica à minha. O amassado no para-choque esquerdo, o adesivo de Santo Expedito no para-brisa e até a lona dupla na carroceria. Uma azul, outra já esbranquiçada pelo sol. Não era parecido, era igual. Por alguns segundos fiquei tentando processar. Eu estava parado no viaduto quase sem acelerar e o outro vinha subindo uma leve curva na pista contrária, a uns 60 km/h, luz baixa ligada. O detalhe que me fez esquecer de respirar foi que o motorista levantou o rosto. Não foi um olhar de relance. Ele ergueu a cabeça devagar, como se soubesse exatamente onde eu estava, e fixou os olhos em mim. Parecia me reconhecer. Eu podia ter acelerado, dado a volta no retorno mais próximo e tentado alcançar. Podia ter ligado para a PRF, passado as características. Não fiz nenhuma das duas coisas. Só fiquei parado, olhando ele sumir na curva, enquanto o trânsito atrás de mim buzinava para eu seguir. Continuei viagem, mas o resto do dia foi automático. Descarreguei, peguei a assinatura, conferi lacre na volta. Tudo normal, menos o fato de que quando parei no pátio à noite e olhei o odômetro, estava em 428.911,2 km. O número parecia certo, como se tivesse alcançado onde precisava chegar. Eu não tenho prova suficiente para acusar ninguém, não tenho explicação técnica que se sustente. Só sei que, desde aquele dia, cada vez que passo por um viaduto e vejo a pista contrária lá embaixo, não consigo evitar procurar. E às vezes, juro que ainda sinto aquele mesmo olhar me encontrando. Eu vinha no meu ritmo fim de tarde, quase chegando no ponto onde eu costumo parar para jantar. Céu encoberto, aquele cinza chapado que parece pesar no horizonte. A estrada estava praticamente vazia. Só um carro pequeno lá na frente e mais atrás um furgão que mantinha distância. Eu já conhecia aquele trecho. Tinha um cruzamento ferroviário isolado, cancela automática, luz piscando quando o trem está para passar. Normalmente, era coisa de 2, 3 minutos de espera, no máximo. Já tinha parado ali muitas vezes, nunca aconteceu nada fora do comum. Quando eu me aproximei, a luz vermelha começou a piscar e a campainha metálica entrou no ouvido, repetido, que ecoava pelo mato dos dois lados. O carro pequeno que estava à frente reduziu, parou, e eu parei logo atrás. O furgão encostou mais atrás de mim. A cancela baixou devagar, rangendo no final do movimento. Eu desliguei o piloto automático e deixei o caminhão no ponto morto, pé no freio. Olhei para os trilhos, para o lado de onde normalmente o trem vem, nada. Nenhuma luz, nenhum barulho de ferro arrastando. No começo, eu nem estranhei. Às vezes demora um pouco, trem de carga costuma vir devagar. O som ia e voltava no vento, mas sempre igual, sempre no mesmo ritmo. Eu ajeitei o corpo no banco, passei a mão na perna para tirar a dormência. Uns 2 minutos, talvez 3. O carro pequeno à frente ligou a seta para a esquerda, fez meia volta e sumiu pelo outro lado da estrada. Só ficou eu e o furgão atrás. O vento começou a bater de lado, frio, trazendo um cheiro leve de óleo velho. Olhei no retrovisor.
O motorista do furgão mexia no celular como quem espera tranquilo. Me encostei mais no banco, respirei fundo. Normal. Ainda normal. Mais 1 ou 2 minutos, nada de trem. Nenhum apito, nenhum ponto de luz lá no fundo. O som parecia mais alto agora. Talvez porque o resto do mundo estava em silêncio. Nem pássaro eu ouvia. Foi aí que senti a primeira vibração. Bem leve. O suficiente para eu pensar que fosse o vento batendo no baú do caminhão. Só que veio de baixo, pelo assoalho. O pedal tremeu um pouco. Olhei para os trilhos. Nada. Para o horizonte, nada. O furgão atrás deu ré, devagar, e fez o mesmo que o carro pequeno. Meia volta e foi embora. Em menos de 1 minuto eu estava sozinho ali. Eu fiquei. Parte porque não gosto de arriscar com o cruzamento ferroviário. Parte porque não tinha pressa de verdade. Só que a sensação de vazio começou a pesar. A estrada atrás estava limpa. Na frente, a cancela abaixada. Do lado, mato e cerca. Nenhuma alma viva por perto. A vibração voltou, dessa vez um pouco mais forte, suficiente para fazer o retrovisor interno tremer levemente. Instintivamente, eu apoiei as 2 mãos no volante. Não era barulho de motor, não era vento batendo. Era como se algo enorme estivesse se aproximando. Mas não tinha som, nenhum. Eu cheguei a tirar o cinto, como se isso fosse me deixar mais à vontade. Apoiei o braço na porta. Encostei o ombro no vidro frio. Olhei outra vez para o ponto de onde o trem sempre vinha. Nada. O som da campainha parecia grudado na minha cabeça. Tim, tim, tim. Eu sei que o ritmo era sempre o mesmo, mas, depois de um tempo, parecia que cada toque vinha mais demorado que o anterior. Como se alguém estivesse segurando a pausa só para me irritar. Olhei para o relógio no painel. Não lembro a hora exata, mas já tinha passado fácil dos 3 minutos de espera que eu estava acostumado ali. O motor do caminhão, em marcha lenta, vibrava de leve, num ronco baixo. Eu podia desligar, mas tinha algo naquilo de manter o motor ligado que me dava uma sensação de prontidão. Como se, a qualquer momento, fosse ter que sair rápido. O vento aumentou um pouco, balançando o mato dos 2 lados da linha. Uns fios da cerca estalaram com o movimento. Ainda nada de luz no horizonte, nada de apito, nada de ferro batendo. Eu encostei o queixo na mão e fiquei olhando fixo para o ponto onde a linha sumia. O ar ali parecia parado, só o som da campainha e o vento lateral. A vibração voltou. Começou no pedal, subiu pelo assoalho e chegou nas costas do banco. Dessa vez não foi tão leve. Não era forte o bastante para sacudir o caminhão, mas era o tipo de tremor que você sente nos ossos, como se estivesse em cima de uma ponte e algo enorme passasse lá embaixo. Levantei o pé do freio e pisei de novo, mais para ter certeza de que o caminhão estava firme. Olhei no retrovisor interno. Atrás, só a faixa de asfalto deserta até sumir na curva. Nenhuma luz de farol, nenhum carro vindo. Eu já podia ter dado ré e ido embora como os outros, mas tinha algo me prendendo ali. Talvez fosse o costume de respeitar cancela fechada. Talvez fosse só curiosidade de ver que carga estava vindo naquele dia. Mais 1 minuto, talvez 2, o tim, 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 não parava. Comecei a prestar atenção nele de outro jeito. Tinha um eco diferente. Não sei se era minha cabeça pregando peça, mas parecia que, entre um toque e outro, algo lá no fundo respondia com um grave muito baixo, quase imperceptível. Eu inclinava a cabeça para ouvir melhor e nada mudava. Só aquela repetição seca. Resolvi abrir um pouco o vidro. O ar frio entrou de lado, trazendo cheiro de terra úmida e metal. O cheiro me lembrou oficina, ferro, graxa velha e um pouco de óleo queimado. Era um odor que eu conhecia bem da estrada, mas ali, no meio do nada, sem trem visível, ficava fora de lugar. Apoiei o cotovelo na porta e fiquei observando a cancela. A barra amarela e preta parada na mesma posição, firme, como se estivesse segurando algo que eu não podia ver.
A vibração aumentou outra vez. Agora o retrovisor externo, do lado direito, tremia visivelmente. A lataria do baú fez um tinido seco, igual quando um caminhão pesado passa muito perto. Só que não tinha nada passando. Meu pé encostou no acelerador sem eu perceber, e o motor respondeu com um ronco curto. Soltei na hora, olhei de novo para os trilhos. Nada, nem um brilho distante, nada de fumaça, nada de apito. Só o vento e o som metálico. Fechei o vidro de novo. O frio não era forte, mas a sensação de estar exposto incomodava. Passei a mão no rosto, como quem tenta acordar. Olhei para os postes de luz que tinham perto do cruzamento. 2 deles, um de cada lado da estrada. As lâmpadas ainda não tinham acendido. Devia estar quase na hora de acender, pelo tom do céu. A luz natural já estava mais fraca, mas ainda dava para ver longe. Mais um tempo parado. Eu comecei a pensar se não era defeito no sistema da cancela. Mas se fosse, a campainha não ia ficar tocando desse jeito. E eu nunca tinha visto aquele cruzamento travar assim. A vibração mudou de ritmo. Ficou mais constante, quase contínua. O volante tremia leve nas minhas mãos e o banco parecia puxar o movimento de baixo para cima. Aquilo me deu a sensação clara de que algo enorme estava passando, só que invisível. Eu encostei o corpo para frente e fiquei olhando direto para o ponto onde os trilhos cortavam o mato. Meu ouvido quase implorava para ouvir o som do ferro nos rodados, mas nada. O silêncio além da campainha era tão sólido que parecia preencher o ar. Sem perceber, eu comecei a contar mentalmente os toques da campainha. Perdi a conta umas 3 vezes, mas tinha a impressão de que já passava de 100. E a cancela firme. Os trilhos vazios. De repente, um estalo metálico veio de baixo, como se uma junta dos trilhos tivesse recebido peso. Não foi alto, mas foi seco, nítido. Olhei rápido para os lados. Nada. O vento diminuiu e por alguns segundos parecia que o mundo tinha parado. O som mais marcado, como se tivesse mais espaço entre cada toque. Meu coração acompanhava aquele intervalo, sempre esperando o momento em que o trem surgiria. Eu estava ali, sozinho, cercado de mato, vento e ferro, e cada segundo parecia esticar mais que o anterior. O tempo ali parecia não seguir as mesmas regras do resto da estrada. Eu já não sabia dizer se tinham passado 10, 15 minutos ou mais. A única coisa que não mudava era a campainha, e aquela luz vermelha piscando, alternada, pintando o painel do caminhão de um tom que ia e voltava, como se alguém acendesse e apagasse uma lanterna na minha cara. O corpo já começava a reagir à espera, pernas pesadas, ombro endurecido no encosto, olhos ardidinhos de tanto fixar no mesmo ponto. O ar lá dentro estava ficando quente, abafado, mesmo com o motor ligado e a ventilação soprando fraca. Então, a vibração subiu de novo, mas dessa vez veio acompanhada de outra coisa, um som grave, quase dentro do peito. Não era barulho de ferro, não era apito, não era nada que eu pudesse apontar e dizer, isso é do trem. Era mais como quando um caminhão carregado passa rápido por uma ponte e a estrutura inteira transmite o peso, só que não tinha ponte ali, nem caminhão. Instintivamente, eu olhei para os 2 lados, como se estivesse esperando ver algum bicho grande saindo do mato. Mas não. Os trilhos estavam limpos, sem nada, e o mato parado, sem nem sinal de animal. O volante começou a vibrar num ritmo constante. As laterais da porta, ali onde o braço encosta, davam um leve zumbido. Até o espelho externo parecia querer balançar sozinho. A sensação era de que alguma coisa enorme, pesada, estava passando a poucos metros de mim. Só que meus olhos não confirmavam nada disso. E o mais estranho, eu não conseguia ouvir nenhum som típico de movimento. Era como sentir a presença de um caminhão carregado no seu ponto cego, mas sem vê-lo e sem ouvir o motor. O cheiro de óleo e ferro aumentou, vindo de um jeito que parecia soprar do próprio trilho. Respirei fundo e senti também um leve cheiro de graxa,
igual ao que fica na mão depois de mexer em roda de ferro. A luz vermelha seguia piscando, teimosa. A cancela firme, imóvel, como se segurasse um peso invisível. Eu fiquei completamente imóvel por alguns segundos, só ouvindo e sentindo. A vibração chegou ao ponto de fazer a tampa do porta-luvas tremer levemente. A campainha metálica, apesar de tudo, não mudava o ritmo. E então, como se fosse a coisa mais normal do mundo, tudo parou. A vibração foi sumindo, o cheiro começou a dispersar no vento e o ar ficou parado de novo. Só o som metálico e a luz piscando restaram por uns 5, 6 toques. Sem aviso, a cancela subiu devagar. Primeiro um clique mecânico, depois o movimento, até parar na posição aberta. A luz vermelha apagou e a campainha fez mais um tinido seco, sozinho, e calou. Eu fiquei parado, sem atravessar de imediato. Não tinha razão para esperar, mas foi um reflexo. Olhei para o lado esquerdo, para o lado de onde o trem deveria ter vindo. Nada. Olhei para o direito. Nada. Nenhum ponto no horizonte. Nem fumaça. Engatei a marcha e atravessei devagar, olho fixo nos trilhos. E foi aí que vi. O metal estava brilhando, polido como se toneladas tivessem passado por cima segundos antes. A superfície ainda parecia quente, com pequenas ondulações de calor, distorcendo o ar logo acima. No cascalho entre os dormentes, marcas profundas, como se as pedras tivessem sido esmagadas e empurradas para o lado. Tudo fresco. Do outro lado, reduzi a velocidade e olhei pelo retrovisor. O cruzamento já estava longe, mas a cena ficou grudada na minha cabeça, trilhos com marcas novas. E nenhum trem. Segui viagem sem tentar entender. Até hoje não entendi. Eu estava descendo aquele trecho de serra, já bem no fim da madrugada, quando vi, no meio da curva mais fechada do percurso, uma mulher parada na pista, de frente para mim, segurando uma criança no colo. Era contramão, e atrás dela não tinha nada, só o barranco caindo para o vale. O farol do caminhão pegou em cheio nela, o cabelo voava com o vento que vinha de baixo, a roupa grudada pelo sereno. Não tinha acostamento, nem faixa para eu jogar o caminhão. Era pista simples, e eu vinha com o baú carregado, descendo a uns 40 por hora, por causa do peso e das curvas. Segurei firme o volante. O som do pneu na faixa úmida pareceu mais alto. O painel tremia, e o cheiro de freio quente já subia da descida longa. Ela levantou um dos braços, como quem pede ajuda, mas não saiu do lugar. A outra mão segurava a criança, que se mexia, como se tentasse soltar. A luz do farol mostrava o pé dela bem na beira do asfalto. A cada rajada de vento, a ponta do sapato passava do limite e ficava sobre o vazio. A curva ali não perdoa. Se eu parasse seco, podia perder o controle e cair. Se jogasse para o lado, ia bater na encosta. Continuei me aproximando. O velocímetro marcava pouco, mas parecia que o caminhão vinha rápido demais para o espaço que tinha. Uns 20 metros. 15. O vento levou o lenço que ela tinha no pescoço. Foi nessa hora que percebi quão perto ela estava da queda. A borda do asfalto já estava quebrada, com o chão cedendo em alguns pontos. Não tirei os olhos dela nem por um segundo, e ela não recuou. A descida ali é traiçoeira. Quem conhece sabe que não tem espaço para erro. Eu já tinha reduzido antes da curva, mas com o peso que eu estava levando, o caminhão empurra mesmo na marcha baixa. O ronco do motor ecoava no vale, misturado ao assobio do vento cortando a lateral da cabine. Uns 15 metros dela agora. É pouco tempo, mas a minha cabeça começou a trabalhar rápido, sem parar. Olhei rápido pelo retrovisor, mas só vi o escuro da serra atrás. Nenhum farol vindo. Na frente, só ela. A mulher não tirava o olho do caminhão. Parecia que me media, tentando decidir se movia ou não. A criança mexia o corpo, tentando se virar, e por um instante achei que ela ia escorregar dos braços dela. O ponto onde ela estava era ruim demais.
Não tinha como eu encostar ali. Do lado esquerdo, só parede de pedra. Do lado direito, o asfalto acabava numa faixa de terra de menos de 1 palmo antes do penhasco. E eu sabia que aquela terra era solta, porque já tinha visto guarda-rail amassado alguns metros atrás. O vento aumentou. Senti a cabine balançar levemente, e o barulho dele entrando pela lateral se misturou ao zunido dos pneus na pista úmida. Dentro da cabine, aquele frio úmido subiu pelo braço, mesmo com o vidro fechado. Uns 12 metros agora. Meu pé já estava em cima do freio, mas sem apertar de vez. Qualquer frenagem brusca ali e o baú podia jogar o conjunto para o lado. O volante vibrava um pouco, não sei se pelo vento ou pela tensão que eu imprimia segurando firme. Ela deu um passo curto para frente, como se quisesse vir na minha direção, mas parou. O braço livre continuava levantado, meio trêmulo. O rosto dela estava meio escondido pela sombra, mas dava para ver a boca mexendo. Não sei se gritava ou falava baixo. Da cabine, com o motor segurando marcha, não dava para ouvir nada. A criança tentou se soltar outra vez. Vi o movimento da perna pendurada, balançando para o lado de fora. E foi nesse instante que percebi. O calcanhar dela já passava da borda do asfalto. Um passo errado e ela caía junto. Uns 10 metros. O tempo parecia esticado, mas eu sabia que tinha menos de 2 segundos até passar por ela. Não dava para parar, não dava para encostar. E qualquer movimento errado ali me colocava no mesmo destino que ela. Foi aí que o lenço no pescoço dela soltou de vez e voou, passando rente ao para-brisa antes de sumir no escuro do vale. Por um reflexo, segui o pano com os olhos, e a sensação foi de ver a distância real que tinha atrás dela. Um vazio profundo, engolindo qualquer coisa que caísse ali. Voltei o olhar para frente e ela continuava no mesmo ponto, o braço levantado. A criança agora tinha virado a cabeça na minha direção. Meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço. Respirei fundo e alinhei o volante para o máximo de desvio que podia fazer sem encostar no barranco. As faixas brancas passavam rápido sob o farol e a sombra dos dois ia crescendo no asfalto até ficar enorme na minha frente. A menos de 5 metros, vi que o sapato dela estava encostando no vazio. A borda da pista ali era irregular, com a terra cedendo embaixo, deixando um buraco que mostrava a pedra mais abaixo. Eu sabia que se reduzisse demais naquele ponto, o caminhão podia perder embalo para sair da curva. Mas também sabia que, se jogasse para o lado errado, não ia ter segunda chance. Segurei firme, respirei e deixei o caminhão avançar. O para-choque já estava quase na linha dela. Não sei explicar, mas nesses instantes parece que o corpo inteiro entra num modo automático. O olho mede a distância, a mão segura o volante com força e o pé regula o freio como se estivesse calculando cada centímetro. Girei o volante o suficiente para desviar, mas sem invadir a contramão de quem subia. Senti o caminhão inclinar levemente para o lado da encosta e o barulho do pneu roçando no limite da faixa me deu a certeza de que não tinha espaço sobrando. O farol iluminou o rosto dela por um segundo inteiro. Era pálido, mas não de um jeito fantasioso, pálido de frio, como de quem está na rua há muito tempo. Os olhos estavam abertos, fixos, e não piscavam. A criança agora tinha o braço caído para o lado, mas a cabeça virada na minha direção, sem desviar. Passei tão perto que o vento deslocado pelo caminhão mexeu o vestido dela. Por um instante, achei que ela fosse perder o equilíbrio. Meu coração deu um salto, mas mantive o curso. Se eu parasse ali, no meio da curva, ia bloquear a estrada e ficar preso. Quando a cabine passou, virei o pescoço instintivamente para ver pelo espelho. A luz traseira do caminhão iluminava só parte do asfalto. A mulher continuava no mesmo ponto, mas agora com os 2 pés muito perto da borda, como se cada rajada de vento pudesse arrastar os dois. O que me prendeu não foi ela, foi a criança, ainda virada, me olhando. E não era só olhar.
Parecia que acompanhava o movimento do caminhão até desaparecer. Mantive o pé no acelerador, sentindo o peso da carga puxando na descida. O motor roncava, o vento batia na lateral, mas minha atenção estava grudada no retrovisor. A curva começou a me engolir e, aos poucos, a imagem dos dois sumiu. Primeiro os pés, depois as pernas, até desaparecerem de vez atrás da mureta da encosta. Continuei descendo, mas com a sensação de que minha respiração estava travada. Os segundos seguintes foram só o som do caminhão na pista sem mais nada. O painel tremia levemente e eu percebi que minhas mãos ainda estavam duras no volante. Quando a estrada abriu num pequeno trecho reto, tirei o pé do acelerador e encostei no canto, onde tinha um recuo de segurança. Desliguei o farol alto e fiquei no escuro por alguns instantes, tentando entender se devia voltar. Mas a lembrança da posição dela na beira e o peso da curva na descida me diziam que eu não tinha como fazer isso. Não peguei o celular, não liguei para ninguém. Só fiquei ali, ouvindo o barulho do vento e sentindo o cheiro de freio queimado. Depois de alguns minutos, voltei a ligar o caminhão e segui viagem. Não encontrei mais ninguém na estrada até chegar na base da serra. Nenhum carro vindo de lá, nenhum sinal de movimentação. E desde aquela madrugada, toda vez que passo naquela curva, olho para o mesmo ponto. Nunca mais vi nada, mas mesmo assim é automático. Desacelero e procuro. Na última vez que passei, o guarda-rail ali estava amassado e a borda do asfalto mais comida pela erosão. Mas não tinha flor, cruz ou placa. Só a curva, o vento vindo do vale. E aquele espaço vazio onde, uma vez, eu vi uma mulher e uma criança na contramão. Eu vinha no trecho entre duas cidades, fim de tarde, aquele horário que a luz já começa a cair, mas ainda não é noite. A pista estava tranquila, só uns carros passando no sentido contrário, e vez ou outra, um caminhão na frente que eu logo alcançava. No quilômetro seguinte, comecei a ver uns cones laranjas na faixa, não aqueles novos e limpinhos, mas velhos, meio amassados com a tinta já desbotando. Ao lado, uma placa de madeira pintada à mão, avisando obra a 500 metros. Não era novidade. Em estrada, a gente se acostuma a ver obra mal sinalizada, placa improvisada, desvio apertado. Minha primeira reação foi reduzir e prestar atenção no que tinha pela frente. Mais uns metros e vi a faixa parcialmente bloqueada, com mais cones fechando a passagem. No canto direito, tinha um homem com um colete laranja fluorescente, mas gasto, com uns rasgos e a cor já um pouco queimada de sol. Ele segurava uma prancheta encardida e com a outra mão fazia sinal para eu entrar numa estrada de terra que saía da pista principal. O jeito dele era de quem está acostumado a controlar trânsito. Acenava firme, não parecia ter dúvida no movimento. Pensei rápido. Se estão mandando sair, é porque a pista à frente deve estar interditada. Desvios assim são comuns, principalmente quando tem ponte ou recapeamento. Então, engatei a marcha reduzida, joguei para a direita e entrei. Logo que saí do asfalto, senti o carro vibrar no cascalho solto. A estrada era estreita, com mato alto dos dois lados, mas ainda dava para ver que tinha passado algum veículo antes. Marcas de pneu recentes, embora poucas. Continuei, confiando que ia sair mais à frente na rodovia. Olhei pelo retrovisor e vi o homem ainda ali, imóvel, olhando na minha direção. Não tinha nada demais no rosto dele, mas fiquei com aquela sensação de que ele me observava até sumir na curva. Uns minutos depois, o som da rodovia já não se ouvia mais. Nem motor, nem buzina, nada. O rádio ainda pegava, mas com chiado. O céu estava fechado e a luz ia baixando mais rápido do que eu esperava. Foi aí que, lá na frente, quase no fim de um trecho reto, vi outra figura parada. Mesmo colete laranja, mesma prancheta na mão, mesmo jeito de acenar para eu seguir. Não sei explicar porquê,
Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi: é o mesmo cara. Quando vi aquele homem mais à frente, com o mesmo colete e a mesma postura, tentei pensar em algo lógico. Podia ser outro funcionário, claro. Eles usam um uniforme parecido, fazem os mesmos gestos. Mas era o mesmo jeito de segurar a prancheta, com o braço meio dobrado, e o aceno não era rápido nem lento demais. Parecia até ensaiado. Passei por ele como se não tivesse nada de errado. Dei uma olhada rápida no rosto, mas não encarei por muito tempo, porque estava mais preocupado em não errar o caminho. Segui em frente. O trecho depois dele começou a ficar mais fechado. O mato avançava para o meio da estrada. Tinha galho baixo batendo no para-brisa. Comecei a me perguntar se aquilo realmente era uma rota de desvio oficial, porque geralmente esses caminhos alternativos estão pelo menos um pouco mais limpos. O cascalho ficou menos uniforme, com buracos que me obrigaram a reduzir bastante. Não vi nenhuma máquina de obra, nenhum funcionário trabalhando, nada. Olhei no retrovisor de novo. Só a estrada estreita, voltando por onde vim. Nenhum carro atrás. E na frente, só a linha reta se perdendo no mato. Segui assim por uns bons minutos até que o GPS do painel, que até então estava mostrando a linha do trajeto, redesenhou a rota e colocou o ponto azul, o meu, bem perto de onde eu lembrava de ter entrado no desvio. Pensei, deve ser erro do sinal. Aqui no meio do mato não pega direito, mas olhei o mapa com mais atenção e vi que a estrada de terra fazia um arco. Voltava para perto da rodovia e depois seguia. O problema é que, quando virei a próxima curva, lá estava ele, o homem. Mesmo colete, mesma prancheta, mesmo jeito de acenar. O fundo era diferente, claro, porque o mato mudava, mas era ele, o mesmo. A essa altura, já não dava para chamar de coincidência simples. Mas também não era algo impossível de explicar. Talvez ele tivesse pegado um atalho a pé, cortando pelo mato. Talvez fossem dois homens muito parecidos. Eu me forcei a pensar assim, porque a outra opção era... não sei, não fazia sentido. Passei mais devagar dessa vez. Ele manteve o aceno até eu passar por completo. Não disse nada, não tentou me parar. Só me guiou com um gesto. Continuei rodando e comecei a reparar que, além de não ver mais nenhuma casa ou poste, também não tinha nenhum barulho de bicho. Nada. Nem o som de grilo, nem passarinho. O barulho do motor parecia mais alto do que devia. Uns 10 minutos depois, o GPS apitou de novo. Agora mostrava que eu estava, de novo, muito próximo do ponto de entrada. Não no mesmo lugar, mas girando em torno dele. O mapa parecia redesenhar a estrada de um jeito confuso, como se fosse um círculo com pequenas variações. Tentei sintonizar outra rádio. Só chiado. Olhei rápido para a tela do celular, que também tinha GPS, e lá, a mesma coisa. A rota formava quase um laço, voltando para o mesmo ponto. Foi nessa que comecei a sentir aquela pressão no estômago. O tipo de desconforto que não é dor, mas um aperto. Eu não estava perdido, tecnicamente. A estrada estava ali, clara, sem bifurcações. Mas parecia que, não importa o quanto eu andasse, sempre voltava para o mesmo lugar. E como se fosse combinado, lá estava ele outra vez, parado, à frente, com o colete gasto e a prancheta. Mesmo gesto. Dessa vez, reduzi mais e fiquei olhando enquanto me aproximava. A postura era idêntica. O braço esquerdo segurando a prancheta na altura da barriga, o direito fazendo aquele aceno firme. Não estava sorrindo nem bravo. Era uma expressão neutra, quase sem vida. Quando passei, não resisti. Olhei pelo retrovisor de imediato. Ele ainda estava lá, imóvel, olhando na minha direção. Só depois de uns metros foi sumindo da visão, até desaparecer completamente. Segui rodando. Não sabia mais se estava a 1 quilômetro da rodovia ou a 50. O céu já estava escurecendo mais rápido por causa das nuvens, e a sensação de tempo estava estranha. Olhei o relógio do painel. Não parecia que tinha passado tanto tempo,
mas dentro da minha cabeça parecia que eu estava ali há horas. O desconforto aumentou quando vi que o marcador de combustível, que antes estava quase cheio, já tinha baixado um pouco. Não o suficiente para pensar em vazamento, mas mais do que deveria para tão poucos quilômetros. Mais uma curva, mais um trecho reto e eu já esperava. E acertei, ele estava lá, exatamente no mesmo lugar da minha visão anterior, como se eu tivesse dado a volta e voltado para o ponto inicial. Foi nessa hora que comecei a pensar seriamente em voltar pela contramão do desvio, mesmo com o risco de cruzar com algum veículo vindo no sentido contrário. Eu já não confiava mais naquele caminho nem naquele homem. Mantive a marcha engatada, mas o pé já mais pesado no acelerador, pensando no momento certo de virar e voltar. Eu não virei o volante de imediato. Continuei seguindo mais alguns metros, observando o retrovisor, vendo a figura dele encolher até sumir. Mas na minha cabeça já estava decidido. Não ia dar outra volta. O trecho à frente começou a ficar mais irregular. O cascalho dava lugar à terra batida com poças d'água, algumas bem fundas. Reduzi, passei devagar, e foi aí que percebi um detalhe que até então não tinha notado. O chão estava quase sem marcas recentes de pneu. As poucas que havia pareciam já secas, como se tivessem sido feitas dias antes. Se essa era uma rota oficial de desvio, onde estavam os outros veículos? Engatei a marcha e, sem anunciar para mim mesmo, comecei a diminuir até parar. Olhei para o retrovisor mais uma vez. A estrada estava vazia, o mato balançando levemente com o vento. Apertei o volante, respirei fundo e girei a direção para fazer a manobra. Não era simples. A estrada era estreita e o caminhão pesado. Fiz devagar, jogando uma roda na beirada do mato, outra perto da vala. A cada movimento, meu corpo inteiro ficava em alerta, como se eu estivesse esperando ver farol vindo na minha direção. Quando finalmente alinhei no sentido contrário, engatei e acelerei. No início, mantive uma velocidade moderada, tentando ouvir qualquer som diferente além do ronco do motor. Só que, quanto mais avançava, mais crescia aquela urgência de sair dali logo. Acelerei mais. A estrada, pelo menos visualmente, parecia a mesma que eu tinha percorrido minutos antes, mas havia algo diferente na luz. O céu estava mais escuro e eu já precisava acender os faróis. Os reflexos das poças vinham rápidos, como se passassem mais perto das rodas do que na ida. Não vi nenhum carro vindo, nem moto, nem trator, nada. Só mato, buracos e terra. Uns 5 minutos depois, reconheci o trecho onde, na ida, eu tinha visto o homem pela primeira vez dentro do desvio. Era impossível não lembrar. A curva suave para a direita, a clareira pequena antes do mato fechar de novo. Eu esperava encontrá-lo ali, dessa vez de frente, me acenando para seguir. Mas não havia ninguém. A clareira estava vazia. O espaço onde ele ficaria era só chão batido e capim baixo. Mantive a velocidade, sem tirar os olhos da frente. Não sei explicar porquê, mas fiquei com a sensação de que, mesmo sem estar ali, ele sabia que eu estava passando. Segui assim e logo percebi uma mudança no som ambiente. Bem fraca no começo, mas clara. O ruído distante de motores. A rodovia. Era como se o ar estivesse diferente, mais aberto. Pouco depois, vi o asfalto. A saída do desvio se aproximava e já dava para ver a pista federal à frente. Mas à medida que me aproximei, comecei a perceber que não havia nada do que eu tinha visto antes. O ponto onde, na ida, tinha cones laranjas bloqueando metade da pista estava completamente limpo. Nem marca de cone no chão. A faixa estava livre, lisa, sem obra, sem placa improvisada, sem um funcionário sequer.
Passei devagar, olhando para os dois lados. Nenhum veículo parado no acostamento, nenhum sinal de que algo tinha sido retirado às pressas. Só a rodovia como sempre. Continuei, mas não acelerei de imediato. O rádio voltou a pegar sinal limpo, como se nada tivesse acontecido. Olhei uma última vez pelo retrovisor. O desvio de terra ainda estava lá, a entrada aberta para quem quisesse entrar. Mas não havia cones, nem placa, nem homem de colete. Só a estrada e o mato, parados. Mantive o volante firme e segui. Não voltei por aquele trecho desde então. Eu só tinha parado porque o café que tomei umas horas antes já estava cobrando a conta. A chuva fina que caía desde o meio da noite deixava a pista cansativa e o para-brisa trabalhava no mesmo ritmo do meu piscar de olhos. Vi a placa do posto no acostamento, luz amarelada piscando, e puxei o caminhão para o lado. Não era um lugar que eu costumava parar, mas já passava da meia-noite e não dava para ficar escolhendo muito. Encostei perto da bomba mais afastada. O frentista, enrolado num casaco grosso, só fez um aceno com a cabeça. Cortei o motor e fiquei um segundo ouvindo o barulho da chuva batendo na lataria. Abri a porta e o vento frio entrou como se quisesse me empurrar de volta para o banco. A cada passo, a sola da bota afundava na água que corria pelo asfalto. O banheiro ficava no fundo, ao lado de um bebedouro antigo. Era um corredor estreito, com azulejos brancos encardidos e um cheiro de desinfetante que não conseguia esconder o de combustível. A porta de metal estava aberta. A luz fluorescente lá dentro fazia um zumbido constante e frio. Entrei. O chão estava molhado, com marcas de sapato indo e vindo. Eram 3 cabines de porta cinza, todas entreabertas. Menos a última, no fundo, que estava fechada. Não era comum ver uma trancada àquela hora. Geralmente, se tem alguém, dá para ouvir alguma coisa. Descarga, papel sendo puxado, tossida. Mas dali não vinha nada. Passei pelas 2 primeiras. Confirmei que estavam vazias e fui até a última. Bati de leve na madeira. Nada. Olhei para o vão debaixo da porta e foi aí que notei as botas. Eram grandes, pretas, com lama seca até quase o cano. Mas o que chamou minha atenção foi que estavam viradas para o lado contrário, apontando para a parede do fundo, não para a porta. Fiquei parado, tentando entender. A pessoa estaria de frente para o vaso, mas por que tão imóvel? E nessa posição, eu fiquei olhando para as botas por mais tempo do que devia. Não era só a posição, era o jeito como estavam ali, firmes, sem qualquer sinal de movimento. Até a água que escorria pelo chão tinha feito um filete ao lado delas, como se já estivessem paradas há muito tempo. Bati de novo, dessa vez um pouco mais forte. "Tá tudo bem aí?" Falei, mas sem levantar muito a voz. Nenhuma resposta. Meu primeiro pensamento foi que podia ser alguém passando mal. Caminhoneiro às vezes dirige horas sem parar, come mal, dorme mal. Já vi casos de cara desmaiar no banheiro. Só que normalmente, quando alguém tá nessa, o corpo não fica tão alinhado. Aquilo ali parecia alguém de pé quieto, como se estivesse olhando para a parede. Abaixei um pouco para tentar enxergar melhor por baixo. O vão era estreito, mas dava para ver até a metade da canela. As botas eram mesmo grandes, provavelmente número 44 ou mais. E tinha uma coisa: a calça, que parecia jeans, estava solta, caída por cima do cano da bota. Nada de movimento, nem um mínimo. Foi quando ouvi. No começo, achei que fosse o barulho da chuva no telhado, mas não. Vinha dali de dentro, um som baixo, arrastado, como se alguma coisa dura raspasse na madeira de dentro para fora, mas bem de leve. Pausa, depois outra raspada. Não era constante. Era quase como se a pessoa estivesse marcando um ritmo. Fiquei parado, tentando entender. O som parou e no lugar dele veio outro, uma respiração pesada. Não era aquele tipo alto,
ofegante de quem correu. Era irregular, com puxadas curtas, um intervalo, e depois uma puxada mais longa, como se a pessoa tivesse que se lembrar de respirar. Olhei em volta. O banheiro estava vazio, e aquele zumbido da luz parecia mais alto agora. O cheiro de desinfetante queimava o nariz, mas por baixo dele dava para sentir um ar mais úmido vindo daquela cabine, como se lá dentro estivesse mais quente que o resto do ambiente. Eu pensei em bater de novo, mas alguma coisa me segurou. Não era medo ainda, era uma hesitação estranha, tipo, se eu batesse, talvez a pessoa parasse de fazer aquele som, e eu não teria como saber se ainda estava lá. Então fiquei escutando, como se quisesse gravar na cabeça o padrão daquilo. A respiração continuava. A raspada na madeira voltou, mais curta agora, e depois silêncio. Silêncio absoluto que parecia durar mais do que devia. Nesse momento comecei a me perguntar se não estava atrapalhando alguma situação que eu não deveria ver. Gente discutindo, alguém se escondendo, qualquer coisa assim. Mas as botas, elas não se mexiam, nem 1 centímetro. Eu comecei a reparar no reflexo da luz no solado. Não piscava, não tremia, nada. Afastei um passo, olhei para o corredor. Podia simplesmente sair dali, usar outro banheiro e seguir viagem. Mas aquela cena começou a me incomodar de um jeito estranho. Não era só curiosidade, era mais como quando você vê algo que não se encaixa na lógica do dia a dia e fica esperando a explicação aparecer. Só que ela não aparecia. Resolvi ir até a pia, lavei as mãos como se estivesse matando tempo e continuei olhando pelo espelho, que refletia parte das cabines. Dava para ver a porta fechada e lá embaixo as botas imóveis. Pensei em tossir ou fazer algum barulho mais alto, ver se a pessoa reagia. Fiz um pigarro, nada. Bati a torneira com força, nada. A sensação de que o ar ali estava mais frio me fez esfregar as mãos. A luz piscou uma vez, só o suficiente para criar uma sombra estranha nas paredes. Foi aí que pensei, não, melhor não ficar aqui sozinho. Saí pelo corredor, voltei na área do posto e procurei o frentista. Ele estava encostado no balcão, mexendo no celular. Contei rápido que tinha uma cabine trancada, que alguém podia estar passando mal lá dentro. Ele franziu a testa, meio desconfiado, mas pegou um molho de chaves e disse que ia comigo. Enquanto a gente atravessava o corredor de volta, o som da chuva foi ficando distante e eu já estava pronto para apontar a porta, mostrar as botas e deixar ele resolver. Mas, quando viramos a última curva, a porta não estava mais fechada. Ela estava aberta, escancarada, e as botas continuavam no mesmo lugar, só que sem pernas. O frentista parou na entrada do banheiro e ficou olhando, assim como eu, sem dar um passo. Não falou nada, só passou os olhos da porta aberta para as botas. Eu percebi que ele segurava o molho de chaves na mão, mas não tinha mais motivo para usar. Entrei primeiro devagar, não sei porquê. Talvez porque eu já conhecia o cenário e mesmo assim precisava confirmar que estava vendo certo. As botas eram exatamente as mesmas, pretas, grandes, com lama seca até quase o cano. O solado tinha um desgaste no canto, típico de quem dirige muito tempo. Só que não tinha nada dentro, nenhuma perna, meia, calça, nada. Estavam firmes no mesmo ponto, como se a pessoa tivesse simplesmente evaporado dali. Olhei dentro da cabine. O vaso estava limpo, tampa levantada. Na parede do fundo não havia nada além de azulejo com marcas de umidade. O chão, no entanto, parecia um pouco mais seco que o resto do banheiro, como se não tivesse sido pisado há horas. E mesmo assim, eu tinha visto aquilo há minutos. O frentista se aproximou, parou ao meu lado e se inclinou um pouco. "Estava fechado?" perguntou, mas num tom baixo, quase como se não quisesse que alguém ouvisse. Confirmei com a cabeça. Contei que bati, chamei, ouvi barulho, respiração. Ele não reagiu com espanto. Apenas olhou de novo para a cabine e depois para mim. Ele se agachou e tocou uma das botas com a ponta dos dedos, como se quisesse ver se tinha peso.
A bota tombou de lado, sem resistência, e o som oco que fez contra o piso quebrou o silêncio de um jeito desconfortável. Era só isso: couro, sola e nada dentro. O frentista ajeitou a bota de volta, como se quisesse deixar tudo do jeito que estava antes. Depois olhou para o corredor e comentou que aquele banheiro às vezes dava umas coisas estranhas, mas sem entrar em detalhe. "Vai usar ou quer ir embora?" Ele perguntou, como se não fosse nada demais. Eu disse que não, que preferia seguir viagem. Saímos juntos. A luz lá dentro piscou de novo, enquanto eu passava pela porta, e tive a impressão, não certeza, de ouvir de novo aquele arranhar na madeira, bem baixo, vindo da mesma cabine. Não comentei nada. Do lado de fora, o ar frio e o cheiro de diesel me deram uma sensação de alívio. Voltei para o caminhão sem olhar para trás. Enquanto ligava o motor, percebi que as palmas das minhas mãos estavam úmidas, não de chuva, mas de suor. Olhei pelo retrovisor por instinto. O banheiro ficava num canto da estrutura, meio escondido, com a luz branca refletindo no piso molhado. Por um segundo, achei que vi um vulto escuro passar na frente da porta, mas pode ter sido alguém indo entrar. Ou nem isso. Engatei a marcha, saí devagar e voltei para a estrada. A chuva ainda caía. O limpador seguia no seu vai e vem, e o som constante me ajudou a manter o foco no asfalto. Só que a cada alguns minutos, eu lembrava das botas paradas, viradas para a parede. Sem ninguém dentro. Nunca mais parei naquele posto.